Primeiro livro do Reis, capítulo 19, versículo 4, que se segue diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria e satisfação que aqui estamos unidos e reunidos na Tua santa, gloriosa, majestosa, doce, porém poderosa presença, para na beleza da Tua incomparável, inacessível e eterna santidade Te adorar. Fala com Teu povo, meu Pai, pois antes de participar do pão e do vinho, eles querem ser alimentados com o pão que vem do céu, a Tua palavra. E assim Te pedimos e Te oramos que o Senhor venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. No ano de 1888, mas precisamente no dia 13 de maio de 1888, a princesa regente do Brasil, Princesa Isabel, assinou uma lei que foi denominada de Lei Áurea. O objetivo desta lei era dar liberdade, alforria aos escravos, pois o Brasil tinha uma cultura de escravização. Nós somos conhecedores disso. Isso, na verdade, não é algo do tempo do Brasil, do tempo dos americanos ou dos europeus. Isso vem de muitos anos passados, de muito tempo. Pois na antiguidade, na lei determinada pelo Senhor, que tem um respaldo na primeira lei que existiu no mundo, uma lei, um código que fora escrito por um rei chamado Hammurabi, por isso o nome é Código de Hammurabi. Lá ele dizia que se você tivesse a dívida para com alguém e não pudesse pagar, você poderia ser escravizado e com o seu trabalho você pagaria aquela dívida. No entanto, quando você concluísse o montante, a importância, a totalidade da dívida, você ficaria liberto. Esta talvez seja a diferença da escravização antiga para que existiu na nossa época, digamos assim. Obviamente que as nações evitavam escravizar o seu próprio povo. Por exemplo, na lei romana era proibido ter um cidadão romano como escravo, pois eles defendiam o seu próprio povo, pois para ele a sua maior riqueza, o seu maior tesouro era o seu povo. Tanto que a palavra amor, que na verdade é um sentimento, é algo que a gente sente por algo, por alguém, por objeto, e alguém, para dar uma nomenclatura a este sentimento, chamou de amor. Só que a palavra amor é Roma ao contrário, A-M-O-R,
R-O-M-A, Roma. Então a palavra amor foi criado pelos romanos, pelo amor que eles tinham aos seus cidadãos. Então eles não permitiam que um cidadão fosse escravizado. Mas aí veio sobre o mundo essa escravização. Por exemplo, na época do Egito Antigo, não se poderia escravizar um egípcio. No entanto, a Bíblia diz que quando Abraão foi com Sarai para o Egito, e lá ele, com medo de ser assassinado, e alguém tomasse a sua esposa, a Sara, pois ele revela e nos diz que ela era uma mulher muito bela, muito bonita, e olhe que ela já tinha os seus 60, 70 anos, louvado seja Deus, está na Bíblia. E ele ficou com medo e mandou que ela, ao invés de dizer que era sua esposa, dissesse que era sua irmã, para que ele não fosse assassinado. Aí a Bíblia diz que o rei do Egito a tomou para deitar-se com ela, mas de noite, em uma revelação, o Eterno foi até ele e disse: não toque na mulher, porque é mulher de profeta, a mulher tem dono, não toque. Deus nunca permitiu ou nunca aprovou, melhor dizendo, este ato, esta forma de agir é desagradável, é rejeitada, é abominável ao Senhor. Quando ele percebeu isso, a Bíblia diz que ele chamou Abraão e fez uma queixa, porque ele fizera aquilo a ponto de trazer maldição sobre o povo. A Bíblia diz que ele dispensou Abraão e deu gado, deu ovelha, deu jumentos, deu camelo, deu prata, deu ouro, deu servos e servas. Entre os servos que ele deu para Abraão foi uma mulher chamada Agar. Agar foi levada por Abraão como escrava, só que ela é egípcia. Talvez ela está dentro do contexto que eu lhe falei. Ela ficou viúva, talvez, ou alguma dívida, e acabou tendo que ser colocada como escrava para pagar este valor, essa importância que ela devia. Seguindo eles na jornada, a Bíblia diz que o tempo vai se passando e a promessa que Deus fizera a Abraão não se cumpre, não se realiza, pois a promessa era que Abraão seria pai de uma grande nação, ele ia gerar filho com Sara e deles Deus ia fazer uma grande nação. Abraão já está com 99 anos, Sara está com 89 e nada da promessa se cumprir. Quando Deus chamou Abraão, ele estava com 75. Quando Deus se revela para ele e a promessa ainda não tinha se cumprido, ele está com 99. Não é preciso ser formado em matemática, em contabilidade, para saber que de 75 para 99 dá 24 anos e a promessa ainda não havera se cumprido. Aí foi quando Sara teve uma ideia e disse assim para Abraão: é melhor você se deitar com Agar, a minha serva, e gerar um filho com ela. Eu adoto um menino e ele vai receber o seu sobrenome e vai ser nosso filho, mesmo sendo um bebê, entre aspas, de profeta, louvado seja Deus. O Abraão gostou da ideia, penso eu, que ele olhou para Agar, viu a Agar ajeitadinha, bonitinha, cheirosinha, e disse: oxe, eu topo na hora, minha querida, eu aceito a proposta. Aí partiu para cima, aí gerou o Ismael. Quando o Ismael está menino, meu irmão, é um problema. A Agar já não quer mais obedecer a Sara, já não quer mais varrer a casa, lavar prato, lavar roupa, fazer comida, cortar verdura, fazer salada. Ela não quer mais, porque ela agora se sente importante. Aí aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma preocupação, se tornou uma dor, se tornou uma luta, se tornou uma prova. Deixa eu contar um segredo para você e dar um conselho, se eu possa ter capacidade de aconselhar. Nunca queira fazer arrumadinho com a promessa de Deus, nunca queira fazer jeitinho com a promessa de Deus, nunca queira colocar muleta naquilo que Deus prometeu, nunca queira dar um jeitinho para que a promessa se cumpra. Vai se cumprir do jeito de Deus, vai se cumprir no tempo de Deus. Então aguarda, espera e deixa Deus fazer. Se tu se intrometer no negócio e passar na frente de Deus, tu vai até receber uma bênção, mas essa bênção vai virar maldição, vai virar provação, vai virar sofrimento. Então deixa passar o tempo que passar, mas espera Deus operar o milagre e te dar a vitória. Aí no meio dessa luta, dessa prova, Abraão
aleluia, é chamado por Sara para ter uma conversa, para ter um diálogo. E ela diz: eu não estou aguentando mais essa mulher aqui, ela está me dando muita dor de cabeça, não me obedece mais, manda ela ir embora, ela e o menino. Aí o Abraão olha para a situação, fica com pena, mas Deus se revela para Abraão, se pode fazer o negócio, eu estou na proposta. Aí ele pega um odre com água, pega uma bolsa com pão e dá para Agar, e Agar vai-se embora, deserto afora. E quando ela está indo-se embora, o deserto que ela tem que atravessar são mais de 100 quilômetros de deserto, para ela chegar no Egito, que é a sua terra. Só que no meio do caminho acabou-se a água, e parece que ela só tinha andado uns 10 quilômetros, a água já tinha se acabado, o pão talvez ainda tivesse, mas o menino está com sede. No deserto você sabe que vem logo a sede, o calor, a temperatura, logo drena a sua água, o seu líquido, e você quer água para se hidratar. Aí quando ela vê que o menino quer água, o menino pede água, ela não tem mais água, o menino começa a chorar. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore, que disse que era um zimbro, coloca o menino debaixo do zimbro e se afasta a um tiro de arco, a um tiro de flecha, para ela não ver a morte do menino, porque ela pensa: o menino vai morrer de sede, e eu não posso ver essa dor, eu não posso ver esse sofrimento, eu não posso ver essa miséria. Ela se afasta e vai chorar, e o menino está gritando com sede e desespero, está debilitado, e fica lá, e ela vai para longe, louvado seja Deus, e o menino está chorando. Aí a Bíblia diz que de repente aparece um anjo e diz: Agar, eu ouvi o choro da criança, eu ouvi o choro do menino, e eu desci aqui para te dizer, aleluia, que o Senhor vai fazer desse menino uma grande nação. Deus vai honrar este menino, Deus vai levantar este menino, Deus vai fazer esse menino grande e importante na terra, louvado seja Deus. Eu imagino, conjecturando, ela começa a dialogar com o anjo: mas como isso vai acontecer? Nós não temos nem água para beber, nós não temos nem pão para comer, estamos nesse deserto, nessa situação caótica, nessa situação degradante e humilhante, nessa situação de dor, de sofrimento, estamos humilhados, derrotados, expulsos, sem família, sem casa, sem nada, nada que tem. Pois é, meu irmão, quando tudo se acaba na minha vida e na tua vida, quando todo nos desampara, nos abandona, e você fica lá no deserto, aleluia, onde não tem nem água para beber, é nessa hora que Deus vai aparecer. Porque quando o homem pode fazer, Deus não faz. Quando o homem tem, Deus não dá. Quando o homem opera, Deus não opera. Quando o homem sabe, Deus não sabe. Você entendeu o que eu estou falando? Agora, quando o homem não pode, quando o homem não tem, quando o homem não sabe, quando o homem não é capaz, aí Deus se revela no negócio para mostrar para o homem que Deus tem, que Deus pode, que Deus faz. E eu estou profetizando para alguém na noite desse dia, que adentrou pelas portas desse templo preocupado, pensativo, assustado, dizendo: meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Como será a minha vida? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigo, eu não tenho influência. Pois é, não precisa de dinheiro, não precisa de amigo nem influência, se Deus está no negócio. Porque quando Deus entra no negócio, louvado seja, já foi cantado aqui, quando Deus entra no negócio, o fogo não queima, o leão faminto jejua, o mar se abre, o Jordão se divide, a água sai da rocha, maná desce do céu, porque o meu Deus ainda é Deus. Aleluia, glória a Deus. Você conhece a história. Deus abre os olhos de Agar e ela vê que ali tem um poço. E alguém já pregou essa mensagem, você já deve ter ouvido muita gente falar. O poço estava ali, mas ela estava tão preocupada, tão ansiosa, tão estressada, tão assustada, que não viu que o poço e a água estava ali, bem pertinho dela, ao lado dela. Então não se assuste, aleluia, com o que eu vou lhe falar. Pelo contrário, dê glória, porque a bênção está bem aí do seu lado, aleluia. Você pensa que está em Maceió, que está em São Paulo, em Minas Gerais, em Portugal, Estados Unidos? Não, está bem aí do teu
consolado. Aleluia, glória seja dada. Aí o anjo disse: Deus ouviu o clamor da criança. Eu já preguei isso aqui, mas eu preciso reacender a sua memória. Deus ouviu o clamor da criança e falou com Agar. Por quê? Porque quando eu vou clamar a Deus, eu tenho que clamar como criança. Agora, quando eu vou ouvir a Deus, eu tenho que ouvir como adulto. Porque quando eu era criança, eu andava como criança, decorria como criança, agia como criança. Mas logo que deixei as coisas de criança, louvado seja Deus, que cresci e deixei as coisas de criança. Porque tem crente, meu irmão, me permita eu falar, estou numa ceia, um culto onde eu preciso mexer com o seu profundo. Tem crente que aceitou Jesus e ainda é criança. O apóstolo Paulo disse: olha, quando alguém se converte e é bebezinho, a gente tem que dar um leitinho para ele, tem que dar um gogó, uma papinha para ele, porque ele não pode comer uma comida sólida. Mas quando ele cresce, ele precisa comer feijoada, ele precisa comer feijão tropeiro, ele precisa comer pirão de mocotó, ele precisa comer pirão de costela, ele precisa comer comida sólida. Mas tem crente, irmão, que o tempo passou, já está 10, 15, 20, 30 anos na igreja, ainda quer ser tratado como com papinha, ainda quer um leitinho. Não, meu irmão, você agora deixou de ser criança, você agora é adulto, você agora tem que comer mocotó, você agora tem que comer feijoada, pirão de costela, você agora tem que comer comida de panela. Eita, como é bom! Será se tem crente aqui nessa noite que já acabou com esse negócio de menino, com esse negócio de criança, e já se tornou adulto na presença de Deus? Quando Deus se revela para falar, quando Deus se revela para mandar, não, mas você agora é crente, você agora é crescido na presença de Deus. Aí Deus ouviu o clamor da criança, porque quando você vai clamar, você clama como criança, na inocência, aleluia, na ingenuidade, na meiguice. Mas para ouvir a Deus, você vai ouvir como adulto. E ele estava debaixo do zimbro, e este zimbro eu vou transferi-lo lá para Elias, que depois que ele tem o embate com os profetas de Baal e Azera, 850, Deus revela e manifesta o fogo naquele lugar. Ele mata todos os profetas de Baal e Azera à espada. Alguém corre e dá notícia para Jezabel. Jezabel manda um recado para Elias, e o recado é o seguinte: diga a ele que amanhã, por essas horas, aleluia, a cabeça dele vai estar fora do pescoço. Não passa de amanhã por esse horário, eu arranco a cabeça dele. Quando alguém trouxe a proposta para Elias, logo ele correu para o deserto, logo ele fugiu. Aí eu vou fazer aqui uma observação: o homem que lá no Carmelo sozinho enfrentou 450 profetas de Baal e os matou à espada, agora está correndo com medo de uma mulher. Louvado seja Deus. Eu não sei se era a mulher que era perigosa, perigosa também era, ou se era simplesmente o medo, a covardia de Elias. Porque tem horas, irmãos, que eu e você, a gente enfrenta gigante, a gente enfrenta fornalha, a gente enfrenta leão, a gente enfrenta urso, a gente enfrenta os demônios, a gente enfrenta Satanás, a gente enfrenta o inferno. Mas de repente, por uma besteira, você quer sair da presença de Deus, você quer se desviar, você quer ir para o mundo. Então nesta noite se prepara, porque o Espírito Santo de Deus vai se revelar neste lugar, vai vir sobre esta igreja, e você vai enfrentar a luta pequena, mas também vai enfrentar a luta grande. Você vai enfrentar o problema pequeno, mas também vai enfrentar o grande. Você vai ter coragem para encarar o anão, mas quando vier o gigante, você diz: pode vir, porque o meu Deus é maior. Aleluia. Aí ele corre para o deserto. A leitura que fiz diz que ele mesmo foi para o deserto. Porque tem deserto que Deus nos leva para ele, mas tem deserto que nós mesmos vamos para ele. Tem luta que Deus nos coloca dentro dela, mas tem luta que nós mesmos vamos para dentro dela. Tem problemas que Deus deixa se levantar nas nossas vidas, mas tem problema que nós mesmos criamos na nossa vida. Tem situações que às vezes nos assustam, nos abate e nos desanima, mas tem situações que nós mesmos criamos, que nos assustam, nos abate e nos desanima. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, que é vivo, que é santo e que é poderoso e que
está no recinto, aleluia. Porque você não veio aqui por causa de mim, você não veio aqui por causa dos obreiros, porque alguém ia cantar, ou porque... Não, você veio aqui porque você sabe que quando se reúne 2 ou 3, Jesus Cristo se faz presente no ambiente, Jesus Cristo se faz presente na casa. Então você está aqui porque sabe que a presença dele é real. Então se a presença dele é real, eu tenho certeza plena, absoluta e cabal que a presença dele é suficiente para fazer o doente ficar sarado, para fazer o caído se levantar, para fazer o vazio ficar cheio, para fazer o desanimado se animar, para fazer o frio esquentar, para batizar com o Espírito Santo, para expulsar demônio nesta noite, para derramar azeite, unção, graça e presença. E se por acaso entrou algum vaso aqui disposto a receber azeite, ele também tem azeite suficiente para encher esse teu vaso até transbordar. E se tu é vaso, está disposto a receber, pode destapar o vaso, abre a boca, porque vai descer azeite na casa. Vai, oh glória, vai, oh lamachedei manaiaçu. Será se tem algum crente aqui, meu Deus, que veio para te adorar, que veio para te glorificar, que veio para sentir a tua presença? Louvado seja Deus. Se é verdade, pode abrir a sua boca e dar glória para Jesus de Nazaré, porque onde Jesus de Nazaré está, a tristeza não tem vez. Aonde Jesus está, a frieza não tem vez. Aonde Jesus está, o vazio fica cheio. Aonde Jesus está, o caído se levanta. Aonde Jesus está, o apagado recebe fogo. Aonde Jesus está, o desvalido recebe graça. Aonde Jesus está, o sem unção recebe unção. Aonde Jesus Cristo está, o céu se abala, a terra treme, as portas se abrem, Satanás corre, o fogo se acende, a glória desce, o operário é pleno. E se é verdade, pode adorar a Jesus de Nazaré. Oh, não paga para adorar, não paga para dar glória, não paga para exaltar. É só abrir a boca e exaltar e glorificar a Jesus de Nazaré. Aí lá está Elias, no deserto, para onde ele foi. Porque para o vale de ossos secos, de Ezequiel, o Espírito levou. Jesus foi conduzido ao deserto, mas para esse deserto, Elias decidiu ir. O anjo apareceu e lhe fez a seguinte indagação: o que fazes aqui, Elias? Por que é que tu estás aqui, Elias? Quem te mandou para este lugar, Elias? Porque tem horas que nós vamos para onde Deus não nos manda ir. Tem hora que a gente faz o que Deus não nos manda fazer. Tem hora que a gente pega o que Deus não nos manda pegar. E o pior é que depois a gente fica murmurando, a gente fica xingando, desanimado, dizendo é porque não está dando certo, porque Deus não está abençoando, porque a vitória não está vindo. Mas foi Deus que mandou. Porque se foi Deus que mandou, meu irmão, pode preparar a fornalha, mas não vai te queimar. Pode preparar a cova dos leões, não vão te devorar. Pode colocar o mar na frente, vai se abrir. Se colocar um deserto, vai sair água da rocha, vai vir maná do céu, mas não vai te deter. Porque quando Deus, irmãos, determina, chama, levanta e capacita, aleluia, é tal qual um rolo compressor, um trator de esteira. Ele vai passando, ele vai enfrentando, ele sobe a ladeira, ele desce a ladeira. Se tiver, aleluia, barreira, ele derruba. Se tiver castelo, para por cima. Se tiver, aleluia, levante, ele vence. Se tiver, aleluia, gigante, ele vence. O que tiver na frente é sim. E se Satanás não sair da frente, uma igreja comprada, lavada, redimida, santificada, resgatada, comissionada, ela passa por cima, porque não tem quem pare. A igreja comprada. Aí lá está Elias no deserto. E o anjo pergunta: o que fazes aqui, Elias? Aí o Elias começa a choramingar. É porque mataram todos os teus profetas, mataram toda a minha família, e só eu escapei. E eu escapei porque fugi, estou aqui. Aí o anjo mostra uma botija de pão, ou melhor, uma botija de água,
e pão assado sobre a pedra. Se come, Elias. O Elias comeu o pão, bebeu a água, deitou e tornou a dormir. Aí o anjo veio segunda vez e tocou nele e disse: não, Elias, Deus te deu pão e água, não foi para você comer e dormir, aleluia, foi para você levantar e andar. Foi para você levantar e andar. Deus não vai dar uma ferramenta para você colocar ela lá na gaveta e deixar ela lá guardada, escondida. Deus não vai dar um dom a você, para você, aleluia, deixar ele lá engavetado, não. Deus não vai dar um talento a você, para você guardar e deixar lá escondido. Deus só vai dar se você estiver disposto a usar. Mas aí tem que pagar um preço. O problema é que eu tenho medo. Eu vou pregar, eu vou falar, Jesus. Eu acho bonito o dom, eu acho bonito o talento, mas eu tenho medo. Porque o profeta tem hora que é rejeitado, tem hora que é perseguido, tem hora que é humilhado, tem hora que é traído, tem hora que é esquecido. E eu não quero, eu quero ser abraçado, eu quero ser bajulado, eu quero ser aplaudido, eu não quero perseguição. Então se Deus me der um talento, eu não vou usar, que é para eu ficar de bem com o povo. Não, senhor e não, senhora. Deus só vai dar talento, Deus só vai dar a ferramenta para homens e mulheres que tenham coragem de usar a ferramenta. Se for para enterrar, ele vai tomar e vai dar para outro. Lembra da parábola do talento? Que a um ele deu um, a outro deu 5. Aí o que ganhou só um enterrou, porque teve medo. Aí ele pegou e mandou dar o outro, porque Deus só dá talento a quem tem coragem de usar talento. Louvado seja o nome de Jesus. O que fazes aqui, Elias? Quem mandou você vir para aqui, Elias? Aleluia. Eu não mandei você vir para esse deserto, Elias. Não é aqui que eu te quero, Elias. Eu te quero cantando, eu te quero pregando, adorando, glorificando, exaltando. Ei, deixa eu abrir o leque aqui para os senhores e para as senhoras presentes. Estamos vivendo um tempo, aleluia. Eu tenho pouco tempo de evangelho, eu tenho só 30 anos de evangelho, mas eu sou de uma época, queridos e queridas, que a igreja, ela não era tão chique, a igreja não era tão arrumada, as pessoas não vinham para a igreja bonito que nem você vem, com cabelo chapado, escovado, dado luzes, eita, progressiva. Não, as pessoas não vinham para a igreja com sapato alto, às vezes vinha com uma sandália havaiana, não era nem havaiana, era uma sandália chamada japonesa, que era toda preta, que você comprava, ela era fofinha, mas gastava só a parte do calcanhar, ela ficava com a cara para cima. Louvado seja Deus. Era, às vezes, meu irmão, tinha lugar que as pessoas iam descalço para a igreja não tinha cerâmica, muito menos mármore ou granito, não tinha porcelanato, não. A igreja era de chão batido, feita de taipa, coberta de sapé. Não tinha uma iluminação assim que deixava todo mundo bonito, não. Não tinha um som assim para você usar e pregar, não. Era na garganta, era no gogó. Mas quando os irmãos entravam na igreja e dobravam os joelhos e começavam a falar com o papai do céu, aquele lugar de pau a pique, aquela casa de taipa coberta de sapé, aqueles irmãos queimados pelo sol, que tinham o cabelo pichauí de imbira, aquela roupa às vezes rasgada e remendada, lá no meio do mato, a glória de Deus se revelava, o poder de Deus se manifestava, e quem ali estava se enchia da presença. Se entrasse alguém vazio, saía cheio. Se entrasse doente, saía curado. Se entrasse endemoniado, saía liberto, porque tinha presença, tinha graça. Ninguém vinha preocupado em exibir o paletó, a gravata, o sapato ou o vestido. Vinha preocupado em sentir e em receber a presença de Jesus de Nazaré. Será se tem?
Será se tem? Será se tem aqui na noite desse dia? Será se alguém veio disposto a se encher da presença? Será se alguém veio disposto a receber graça, a receber unção e azeite? Será? Oh, glória a Deus! Ei, mocidade do Senhor, senhoras do Senhor, irmãos de Jesus, igreja santa, comprada e lavada. Você não veio aqui simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer. Você veio aqui porque aqui está a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Leão da tribo de Judá, daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, daquele que renova, daquele que restaura, daquele que batiza, daquele que tem poder, daquele que perdoa, daquele que sara, daquele que tem, daquele que era, daquele que é e que há de vir, que morreu é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitou e recebeu todo o poder nos céus e na terra, e Ele está neste lugar. Aleluia. Labanahas. Aleluia. Ei, o pregador só falta botar o bofe pela boca, o coração, os rins e os pulmões, e a igreja lá parada, a igreja lá sem sentir, a igreja lá sem receber. Olha, meu irmão, eu sou de um tempo, aleluia, que o pregador do culto era um irmão que não sabia nem falar direito, não tinha nem a segunda ou a terceira série, era pro mod, era, aleluia, subir para cima, descer para baixo, não tinha, aleluia, cultura. Mas aí ele chegava na igreja e começava a falar de Jesus. Aí ele dizia assim: no ano de 1900 e lá vai o trem, eu aceitei a Jesus de Nazaré, peguei o meu cachimbo velho e joguei no pé daquele bueiro. A igreja pegava fogo mesmo, a igreja se enchia. Mas hoje a gente traz filosofias, traz cultura, conhecimento, fala de história, fala de biologia, e a igreja parada, desanimada. Sabe o que é isso? Não é falta de alguém que pregue, é falta, aleluia, de santidade, é falta, aleluia, de temor, é falta de obediência, é falta, aleluia, de reverência. Porque quando eu estou na presença do Senhor e me derrama aos seus pés, pode ter certeza que nenhum vaso que chega na presença de Deus, destampado e com a boca aberta, sai vazio. Não sai. Lamanahas. Eu profetizo que tem uma cachoeira de azeite esparramando nos céus sobre esse lugar. E se nesta noite tem alguém que não veio aqui simplesmente para passar tempo, mas veio para adorar Jesus de Nazaré, pode dar glória, porque quando você mandar glória daqui para cima, pode ter certeza, de lá de cima aqui para baixo, vai receber, vai descer glória, vai descer unção, vai descer autoridade, vai descer presença, vai descer graça, vai descer azeite. Os alicerces deste prédio vai tremer, vai se abalar, as telhas vão tremer, mas a glória de Deus vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Ei, eu estou cansado de uma igreja acomodada. É por isso que eu gosto de Moisés. Eu vou repetir: ele viu os 10 sinais, ele viu as pragas, ele viu o mar se abrir, ele viu a coluna de fogo, ele viu a coluna de nuvem, ele viu a água sair da rocha, ele viu o maná descer do céu. Mesmo assim ele chegou para Deus: seu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Olá, Mahash. Será se tem na noite desse dia alguém que decidiu ver este lugar e não veio simplesmente, aleluia, para comer um pedaço de pão ou beber um copo de suco de uva, mas veio para ter comunhão com os céus, veio para receber azeite, veio para receber graça, veio para receber presença. Ei, aí Deus disse assim para Moisés: Moisés, o homem nenhum pode ver a minha glória, porque se vê a minha glória morre. Aí Moisés disse: eu quero ver mesmo assim, porque eu não estou preocupado se eu vou morrer, eu quero é ver a tua glória. Não, para que deixar o cabelo lá embaixo? Para que usar essa sala lá embaixo? Para que orar tanto para ficar com o joelho calejado, manchado? Não, meu irmão, quem quer ver a glória de Deus não está preocupado se vai ter mancha no joelho, se a sala vai ser lá embaixo. Ele quer receber a glória. Eu sou de um tempo, meu irmão, vou terminar para a gente cear. Quando eu vi pastor Iai Madureira, 99, eu cheguei num culto, acho que era um culto de doutrina. Eu disse: irmãos, vocês querem ver como é que Deus age? Aleluia. Vocês querem ver Deus agir? Peguei o microfone, desliguei, coloquei na tribuna e me sentei na cadeira, não falei nada. Aí de repente um deu glória ali, o outro deu glória lá.
O outro deu glória no meio. O outro falou língua estranha ali. O outro se revelou acolá. E de repente, meu irmão, a igreja, sem ninguém falar nada, sem ninguém pregar nada, desceu uma graça, desceu um azeite. Era crente pulando, era crente marchando, era crente profetizando, era Jesus renovando e batizando com o Espírito Santo. Ei, a Bíblia diz que quando se cumpriu o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas uma das primeiras pregações que eu fiz ainda novo convertido, eu fazia uma pergunta na mensagem. Eu perguntava assim: quem foi o pregador, aleluia, no momento que eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste? Quem foi que estava pregando? Era o Napoleão Falcão? Era o Idecásio Takayama? Era o Marco Feliciano? Era o Adeildo Costa? Era o Paulo Marcelo? Era o Iosef Akiva? Quem era? Era o Vanderlei Castelhano? Quem era que estava pregando? Era o Elcio de Assis? Era o Jaime Rosa? Não, senhor e não senhora, não tinha ninguém pregando. O que tinha era um povo em santidade, de joelhos dobrados, clamando aos céus. E a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes tem. Aleluia. Labarrash. Aí a Bíblia diz que de repente a multidão afluiu para ver o que estava acontecendo, porque se espalhou o comentário, o boato: olha, está descendo algo diferente naquele lugar, tem uma manifestação grande naquele lugar. Porque às vezes, irmão, nós corremos, nós evangelizamos, nós visitamos, criamos estratégia para trazer, para ganhar, para crescer, para aumentar, aleluia. Quer ver Deus fazer a obra, quer ver as pessoas vir buscar a Jesus? Seja cheio do Espírito Santo para tu ver, aleluia. Seja cheio da graça de Deus para tu ver. Deixa Deus te levantar e te usar, para tu ver se a notícia não se espalha e alguém diz: naquela igreja tem algo diferente, naquela igreja Deus se revela, naquela igreja Deus opera, naquela igreja Deus fala, naquela igreja Deus faz milagre. Agora você vem para a igreja, rapaz, fica olhando para o sapato da irmã, se é o mesmo que ela veio no outro culto, fica olhando para o vestido, aí olha para a irmã, e se a irmã veio com um vestido vermelho também, logo hoje que eu vim de vermelho, rapaz, acaba com isso. Tu viesse para aqui, foi para adorar Jesus de Nazaré. Será se tem alguém que está disposto a receber? Eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus, pastor. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente vai esfriar. O amor de muitos, não é de todos não, porque também está escrito que nos últimos dias de Deus eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Se tiver alguém nesta noite disposto a receber a unção, a presença, a graça e o azeite, pode destampar o vaso que tem azeite quente. Tem. Eita, que fazes aqui, Elias? Levanta-te, come, porque será grande a tua jornada, será grande a tua caminhada, aleluia, será longa. Aí ele se levantou e começou a andar. Andou um dia sem parar, andou 12 dias sem parar, andou 3 dias sem parar, andou 4 dias sem parar, andou 5, andou 6, andou 7, andou 15 dias sem parar. Para encurtar a história, ele andou 40 dias e 40 noites sem parar, depois que comeu o pão que veio do céu e bebeu a água que veio do céu. Ei, quer graça, quer unção, quer autoridade, quer marchar e não vê ninguém te deter nem te parar? Come pão que vem do céu, bebe água que vem do céu, se alimenta com o que vem do céu. Agora tu fica se alimentando da Netflix, rapaz, assistindo aquelas séries, aquelas novelas, aí vem pra igreja seco, vazio, acabrunhado. Mas quem se alimenta da palavra, eu sinto Deus, aleluia. Ei, Deus quer levantar um povo na terra, uma igreja na terra, e nós vamos orar para que Ele nos levante. Amém? Fique de pé.